Talvez tenha chegado a hora derradeira de filosofar sobre si, sobre a consciência de si, como se já não o fizesse ao longo de toda a jornada. Muito bem, como podemos distinguir você aí, eu aqui, um conhecimento puro, um conhecimento empírico? Nos tempos da adolescência, você não poderia optar um copo d'água, por favor, sem consultar os efeitos que a bebida desintoxicante renderia em seu organismo, na produtividade sistêmica, nas aulas, nas apostilas, sempre disseram. O conhecimento puro é oferecido pelo Pátria Amada. É alicerce para as tramas da experiência. Cuidado, não dê um passo sequer sem as garantias necessárias das tramas do Pátria Amada. E aí pessoal, sejam bem-vindos de volta a Narres. Hoje vamos retornar a falar de literatura de ficção científica brasileira aqui no canal. E hoje a gente vai com um romance novo, é um romance de ficção científica cyberpunk, com traços experimentais, com traços também do trash, do cinema trash dos anos 80. Tudo isso misturado com uma escrita maluca, uma escrita diferente, e num romance que já, bem antes de acabar o ano, já considero um dos melhores da ficção científica brasileira do ano, com certeza, e quem sabe dos últimos tempos também. Quem sabe quando eu fizer uma lista, aí eu vou ver em que lugar eu vou colocar, mas é muito pouco provável que Até que a brisa da manhã necrose teu sistema, do Ricardo Celestino, não esteja nessa lista. Bem, e do que se trata esse romance, né? A história, ela é bastante simples até. A gente acompanha o Mário, ou o número M4594, que vive em São Paulo, já uma São Paulo do futuro, em que ela está reorganizada de uma maneira diferente, né? O nosso protagonista, ele começa vivendo no que chamam de Orbe Norte. É uma São Paulo que leva o cyberpunk, principalmente a parte do punk, bem a sério. O Mário, ele vive nessa Orbe Norte, tem um trabalho lá, ele é um Zé Ninguém, né? Ele é um cara qualquer, é usado muito bem pelo Ricardo como um veículo, né? Na pele dele, a gente acompanha vários lugares desse mundo, né? Ele é uma jornada por vários lugares nesse mundo, e o objetivo principal é a gente entender como funciona essa realidade, né? É muito interessante a gente não ver isso por alguém que tem conhecimento de como é o sistema, de como o sistema se entranha na pessoa, e sim a gente vê uma pessoa que tem o sistema entranhado em si e tem que apenas sobreviver. E nessas tentativas de tentar sobreviver é que a gente começa a ver o quão cruel é esse sistema. Bem, e o que o Mário faz, né, além de nos apresentar o mundo pela vivência, pelo sofrimento que ele passa, de uma maneira assim bem curta, seria o que a gente costuma ver nos romances cyberpunks, né? Um cara ferrado que recebe uma proposta de trabalho que provavelmente é uma cilada e que com certeza se prova ser uma cilada, né? Se prova ser algo que com certeza ele vai ser só mais um joguete dos poderes, né? De poderes muito acima dele, e que a vida dele não vale nada, né? Ele não tem a estética aventuresca do que costuma ter o cyberpunk, né? De samurais urbanos e hackers. Ele é realmente só mais um coitado mesmo. Ao invés dessa estética que está presente também, a questão das inteligências artificiais, de como elas mexem com o cotidiano, né? Bem, a aparência estética dos lugares, ela remete muito, assim como a capa ela já adianta, né? Ao trash dos anos 80, né? E quando eu falo isso é em relação à violência mesmo. Ele é também um livro de terror nesse sentido, mas não é tanto o terror físico, né? Que tem também, né? Ele não tem um terror, mas ele não é necessariamente um slasher, né?
mas ele traz esses elementos para mostrar até que ponto o sistema ele acaba sendo cruel, como ele manipula as pessoas, a que ponto ele obriga as pessoas a fazerem o que fazem para sobreviver. E o maior exemplo disso é um traço bastante incomum nos romances cyberpunks, né? É que a principal fonte de proteína dos habitantes da Orbe Norte e também dos outros complexos que os personagens vivem é a carne humana, né? Eles consomem a carne humana em abatedouros. Inclusive é uma cena que me marcou bastante, não é uma cena fácil de ler. Na verdade, esse não é um livro fácil de ler, de uma maneira geral, não porque ele seja difícil, mas porque ele é profundo mesmo. As reflexões que o Ricardo traz, elas são bastante profundas, mas ela não é um livro que é desnecessariamente prolixo. Ele não tenta ser complicado para parecer mais profundo. Ele é complicado porque ele é profundo. É um livro que exige bastante do leitor, mas também é um livro que recompensa o leitor pelo esforço que ele exige, né? O Ricardo, na verdade, ele facilita a escrita dele, muito mais do que seria, por exemplo, num artigo científico, porque é uma escrita gostosa de ler. E eu digo isso por causa da forma em que ela se apresenta, né? Eu vou colocar uma imagem na tela que é a divulgação do próprio autor, de uma das páginas do livro dele. Inclusive, é a página em que eu fiz a leitura no início, que é sobre a disposição do texto, né? Ele é disposto como se fazia poesia modernista antes, né? Com as linhas totalmente desajustadas, mas que, ao mesmo tempo que elas estão desorganizadas, na verdade elas organizam a leitura para o leitor. Pelo menos pelo menos foi a minha sensação quando eu li. Se você lê na cadência em que as frases estão dispostas, a gente consegue sentir mais profundamente o que o protagonista está passando, o que ele está refletindo. E esses momentos são permeados também por parágrafos longos e em itálico, né? Que a letra fica um pouco menor, em que geralmente aqui estão inseridos os diálogos, né? E as reflexões estão inseridas em forma dessa, como se fosse uma poesia modernista, mas é prosa. E é uma prosa bem bacana de ler, uma prosa bem gostosa de ler. E para concluir, eu queria dizer que eu nunca tinha visto um romance em que a pervasividade do sistema, da tecnologia, fosse tão pungente num livro, que me fizesse refletir tanto quanto desde Neuromancer, né? Desde que eu li Neuromancer, né, que é a história do drama de uma pessoa que não consegue mais ter acesso ao cyberespaço porque ele foi incapacitado disso, né? E eu nunca tinha visto uma reflexão tão densa sobre isso desde aquela época, e até que a Brisa da Manhã Necrose do Teu Sistema faz isso de uma maneira brilhante, né? Aproveitem, né, pessoal, porque é um livro que foi lançado recentemente. Ele foi lançado de modo independente, né? O Ricardo Celestino colocou ele na plataforma Clube de Autores, e ele também pode ser adquirido pela Amazon, que foi onde eu adquiri. Com certeza eu classifico ele, sem problema nenhum, como também um tupinipunk, né? Porque ele faz uma releitura do cyberpunk adaptando para o Brasil, né? E faz uma relação muito boa com a nossa vivência com a tecnologia, né? E é um romance que eu posso colocar na pilha junto tranquilamente com o Silicone 2021 do Alfredo Sirkis, também com Santa Clara Poltergeist do Fausto Fawcett, com o Distrito Federal do Luiz Braz e também com o Peritas Siderais do Guilherme Kudjavski. Então é isso, pessoal. Com essa dica que também já virou 5 dicas, eu deixo vocês e espero vocês até a próxima. Tchau para vocês.